Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 6 de maio de 2024, finalzinho de amanhã, de segunda-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Ato contínuo agradecendo aos novos inscritos, convidando os mesmos para também convidar o maior número de pessoas para conhecer o presente canal da Cidadania sem nenhum compromisso. Garanto que nos diversos vídeos, nas dezenas de vídeos que já tem postado aí, em algum momento ou em algum ponto você irá se interessar por alguma das diversas temáticas que eu falo, reverbero diariamente sobre a ramificação do direito constitucional, notadamente no que atua o direito à saúde pública, privada, direito à propriedade, direito às obrigações, direito a quem compra um veículo imóvel, as cautelas que deve ter ao comprar um imóvel e o direito que tem no caso de inadimplência e até mesmo de extrato ou resolução de contrato. Existem diversos vídeos aí postados nesse sentido, sobretudo também vídeo sobre a DPF 442, para quem no bojo do mesmo eu falo sobre o julgamento iniciado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo Rui Barbosa disse ter a faculdade de errar por último, que versa exatamente sobre a descriminalização do aborto até 12 semanas, cujo voto da relatora, a saber, Rosa Weber, ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de descriminalizar até 12 semanas, e o respectivo processo está suspenso. Mas existe também postado vídeos aulas sobre o recurso extraordinário 635-659, para que o Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos a 3 para liberar o uso e o porte de maconha. Ato contínuo, o Senado Federal, por meio da PEC 45/2023, em resposta ao que já for até então decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que já formara em tese maioria de 5 a 3, para liberar o uso e o porte de maconha. Ao revés, o Senado entrou em ação usando o princípio da fossilização constitucional, que é um princípio constitucional muito utilizado na jurisdição constitucional, quando o Congresso, o poder legiferante, que é quem tem a competência de legislar sobre matérias eminentemente constitucionais e infraconstitucionais, nem que seja como constituinte derivado, nos termos do artigo 3º da ADCT, faz uso deste instrumento, qual seja a fossilização constitucional, exatamente para dizer que o Supremo, como qualquer outro poder, não pode violar o poder do outro. Ato contínuo, dando a entender que quando o Supremo faz isso, em tese, viola o clássico princípio da independência dos poderes. E é exatamente com base nesses postulados que o Senado Federal colocou em votação e aprovada por maioria, mais de 50 votos, a 9 apenas, salvo meu juízo, não somente a criminalização da maconha, como todo e qualquer tipo de droga ou entorpecente. E sobre essa perspectiva, em tese, eu tiro o chapéu. Mas no bojo do presente canal, em que pese, você também tem aí a oportunidade de diariamente compartilhar com este que está a vos falar, que é advogado constitucionalista com experiência forense, atuando nas mais diversas áreas do direito público e privado por quase 15 anos. No bojo do presente canal eu trato também de temáticas sobre um vídeo que já está publicado, aí publiquei sexta-feira, sobre alerta a devedor de IPTU, notadamente Natal, mas também pode se estender a outros devedores do Brasil. Tem aí também a ADI 5941, para que o Supremo Tribunal Federal
disse ser constitucional o artigo 139, inciso 6º do CPC de Fux, que permite medidas atípicas, bem como a penhora, a suspensão de CNH, passaporte e até mesmo o direito de participar de concurso público para devedores que estão em execução, algum processo, objeto de algum processo de execução. Por último, porém não menos importante, no bojo do presente canal você também tem aí a oportunidade, no segundo bloco, assistir aulas de autoajuda, onde eu falo dos filósofos mais importantes, bem como o pai de todos, qual seja Sócrates, seus queridos discípulos Platão, Aristóteles. Falo do estoicismo, falo do materialismo arminiano, falo dos pais do cristianismo, da Igreja Católica, notadamente na pessoa de Santo Agostinho, por meio da sua monista. Falo também da dualística de São Tomás de Aquino. Ato contínuo falo do protagonista da grande reforma protestante de 1517, a saber, o monge alemão Martinho Lutero, por meio das suas 95 teses. Ato contínuo também, você vai ter ainda a oportunidade de me ver falar sobre os calvinistas, notadamente na pessoa de João Calvino, aquele protagonista da teoria da soberania divina de Deus, a ponto de dizer que Deus é poderoso de tal maneira e seletivo, portanto, também, que ele só escolherá quem ele quiser. E nesse ponto, em tese, João Calvino não estava de todo errado, pois basta observar a cronologia bíblica, que não obstante não somente existir na época de Noé, mas Deus só escolhera Noé para o dilúvio, que depois de 40 dias e 40 noites de chuva, e me remonta aí o dilúvio que está tendo em tese no Rio Grande do Sul. Mais de 28 mil pessoas desabrigadas, algumas dezenas de mortos. Estado de calamidade. Ontem houve um encontro, uma reunião com o presidente da República, o presidente da Câmara, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a saber, Edson Fachin, dentre de mais autoridades, incluindo o governador do estado do Rio Grande do Sul, qual seja Eduardo Leite, exatamente para traçar e delimitar os contornos e alcance deste desastre ambiental natural. E o presidente Lula fez uma fala que merece destaque, no sentido de dizer que não faltará recurso por parte do governo federal para reconstruir a respectiva cidade, não obstante ter feito uma ressalva no ponto, contudo, que as autoridades do respectivo estado, notadamente prefeito e governador, devem entre si ter a devida cuidado de não reconstruir a cidade das mesmas áreas de risco. E neste ponto também eu tiro o chapéu, porque é uma cautela. O homem cauteloso vale por mil. Não à toa, é melhor ser sábio a inteligente. O inteligente paga para ver e o sábio se vale da experiência alheia. Por último, porém não menos importante, no presente canal você também tem ainda a oportunidade de, no terceiro bloco, ter aulas sobre o Tribunal de Cristo, pois quando não conseguimos dirimir ou resolver as mais diversas temáticas do primeiro e do segundo bloco, aqui a gente tem uma terceira instância, qual seja Tribunal de Cristo. Por nele eu creio e nele você deve crer e confiar. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, só nesse pórtico introdutório de entrada já vai com mais de 9 minutos, 9. Comunico o título objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas. Qual a relação dos protestos realizados pelos estudantes das mais de 80 universidades norte-americanas e também já se estenderam para a Europa, inclusive chegaram até na Austrália, os estudantes australianos, em fazer um protesto pró-palestino, ou seja, notadamente no que aduz a guerra que vem sendo duelada desde o último dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, 2023, quando o grupo terrorista Hamas não fizeram a menor cerimônia, tampouco hesitaram
em atacar o sul de Israel, notadamente nas regiões da proximidade da cidade de Tel Aviv, que é considerada pela Organização Internacional como a capital de Israel, não obstante o próprio governo de Israel ser cético neste ponto, em entender que a capital de Israel, por uma questão meramente religiosa, deve ser Jerusalém, posição esta referendada pelos Estados Unidos, Canadá e demais integrantes aos Estados Unidos. Mas o fato é que nos últimos dias o mundo vem assistindo de camarote os protestos dos mais diversos estudantes da Universidade dos Estados Unidos, se estendendo para a Universidade da Europa até chegando na Califórnia, na Austrália. E a Austrália tem um detalhe que merece destaque. Quando a gente fala num país como o nosso, país continental como o Brasil, com 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo, um mundo aí com mais de 8 bilhões de humanos, merece destaque a Austrália porque é exatamente sob a perspectiva geopolítica, jurídica, no âmbito do direito internacional, o que diz que um país é continental ou não é um país que é considerado do tamanho igual ou maior do que a Austrália. Se o país for igual ou maior do que a Austrália, ato contínuo será considerado como um país continental. Esta é a razão pela qual o nosso é considerado um país literalmente continental. E esta foi exatamente a razão pela qual, no dia de hoje, fui instado ou provocado, por que não dizer, inspirado, a compartilhar o presente tema com os senhores e senhoras de forma gratuita, desde já agradecendo aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A contínuo também comunicando, apenas a guisa de informação, que o presente canal, nos últimos dias, vem tendo uma excelente aceitação dos mix que eu faço, que nada mais é do que a fração, o fracionamento dos vídeos densos e longos que eu tenho, em média, somente para você ter uma ideia, os vídeos que faço em média de 1 a 1h15, tem vídeo até com 1h30. E a maneira de fazer com que as pessoas tenham acesso e conheçam o presente canal, o YouTube, o algoritmo do YouTube dá ferramentas para nós criadores de conteúdo a fracionar vídeos longos, no caso de mix, no mínimo, no máximo em 15 segundos, depois que muitos aí não entendem, já mandei até um correspondendo, salvo engano, para Saulo, que vocês que estão acessando esses mix, inclusive estão se inscrevendo, eu recomendo que existe uma seta no meio desses mix que automaticamente lhe remeterá ou lhe levará para o vídeo principal, onde você terá a oportunidade de assistir o vídeo inteiro. Dito isto, volto para o tema objeto do nosso estudo de hoje, qual seja, qual a relação desses protestos movidos pelos estudantes das universidades norte-americanas se estendendo para a Europa em prol dos palestinos. Qual a relação desse protesto com a guerra de Israel duelada com o grupo terrorista Hamas e os protestos de idos de 1968, que ficaram conhecidos como o ano que nunca passara. É assim que a história nos revela. Aquele movimento em que houvera relevantíssimos e transcendentais eventos históricos, bem como a morte do ativista norte-americano, a saber, o pastor Martin Luther King. Anteriormente, ou precedido pela morte do presidente John Kennedy em idos de 1963, mas no ano de 1968, em que pese, apenas para aqueles que em tese não sabem, e para remontar e rememorar esta passagem de nossa história,
Foi um ano marcado por diversos protestos estudantis contra a Guerra Fria, que se estenderam até idos de 1991, com o fim e a derrubada da ex-União Soviética, a atual Rússia. Mas os movimentos, esses protestos de idos de 1968, conhecido como o ano que nunca passara, e na verdade hoje eu vou dizer que realmente tem razão dada, assertiva, exatamente porque até hoje só mudaram de endereço e de tempo. Mas o fato é que em idos de 1968, para além de o mundo registrar a morte do grande ativista norte-americano na defesa da causa dos negros norte-americanos, assim como lá na África, a gente tinha o grande Nelson Mandela, que disse que o que motivara a conseguir sobreviver 47 anos de cadeia por conta do apartheid, fora uma frase de um poeta britânico, qual seja William Ernesto Henry, para quem certa feita não ouvidarem dizer que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. E aí me vem à mente aqui os estoicos, quando são pedagógicos, no sentido de dizer que o homem não deve se envolver com coisas extremistas. Ou seja, aquilo que não tem remédio, remediado está. Exatamente porque o ex-imperador Marco Aurélio, junto de Sêneca, contemporâneo de Jesus, do imperador Nero e Calígula e até de Paulo de Tarso, responsável por escrever mais de 50% das cartas paulinas, ou conhecida como as 13 epístolas de Romano a Filemon, fora contemporâneo ao imperador romano Marco Aurélio e o filósofo Sêneca. E eles foram pedagógicos de dizer que o homem não deve se envolver com coisas que ele não tem o poder de resolver. E aquilo que não tem remédio, remediado está, remontando o que defendia Buda por meio da sua teoria do Zen, ou seja, a teoria do meio. Veio, portanto, que os outros movimentos, protestos estudantis dos estudantes da Universidade Norte-Americana, se estendendo para a Europa e até mesmo chegando na Austrália, em que pese remonta as revoluções de idos de 1968, que ficaram conhecidas na história como um ano que nunca passara. Exatamente porque em 1968, conforme a Yuri suscitado, para além da morte do ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, houve também a Guerra do Vietnã, protesto à Guerra do Vietnã, protesto à Guerra Fria, que, para quem não conhece, a Guerra Fria, ela fora ipsilitris, ou seja, responsável pela polarização da política no mundo. Ou seja, no momento em que a ex-União Soviética, que existiu até 1991, que fora o período que encerrara a clássica Guerra Fria. Mas o fato é que a clássica Guerra Fria, em que pese, ela fora responsável por todo tipo de polarização política. De um lado, a Rússia defendendo o comunismo, o socialismo, onde entra a pessoa de Karl Marx, e do outro, os Estados Unidos defendendo o capitalismo. E até hoje, esta polaridade a gente vê na nossa política mundial, notadamente no Brasil, em que nos últimos anos o mundo pôde observar de camarote a polarização, a divisão política do país. Um defendendo a direita e outro a esquerda, um de direita extremista e outros, em tese, até mesmo de esquerda extremistas. Mas tudo isso teve origem com a Guerra Fria, a clássica Guerra Fria, que fora responsável exatamente pela polarização e radicalização da política, com a divisão do mundo capital para o mundo social. Há quem diga que no mundo nunca houve
um socialismo, um comunismo mesmo, na acepção jurídica do termo. Não obstante, ter que ressaltar a Revolução Cubana do erudito Fidel Castro, para quem à época gostava muito de dizer, a Revolução Cubana, que enquanto o mundo se monta em montanha de armas, o mundo em ato contínuo se transforma numa montanha de problemas. Exatamente isso que dizia um saudoso e histórico Fidel Castro, um dos grandes protagonistas da Revolução Cubana. País este, né, que está ano-luz sob bloqueio econômico e o país em total miséria, ou seja, a população cubana vivendo ipsilícia abaixo da linha da pobreza. E não à toa, desde que Fidel Castro implantaram a histórica Revolução Cubana, que o mundo observa de camarote fugas de cubanos, notadamente por meio ou em direção a Miami, que é pouco mais de 300 quilômetros de Cuba para lá. Há um mês, um grande cruzeiro marítimo resgatou dezenas e dezenas de cubanos que estavam indo em direção a Miami, fugindo da miséria que há décadas assola aquele país, exatamente por conta dos bloqueios políticos e econômicos, por conta desse regime, em tese, comunista. E aí você começa a entender a razão pela qual existe no mundo, não somente no Brasil, essa polarização de direita e esquerda e a origem de tudo isso. E porque a Rússia é aliada de Cuba por uma questão estratégica, porque Cuba fica próximo a 300 quilômetros apenas de Miami. Existe até, por exemplo, salvo melhor juízo, base russa, da Rússia instalada em Cuba. Mas qual a relação que podemos fazer em um momento em que o mundo está passando por uma iminente crise de legalidade e legitimidade, guerra duelada há mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia, exatamente porque dos dois lados tem 2 presidentes da Rússia, notadamente autocráticos, que conseguiu se reeleger com mais de 87% dos votos dos russos. E aí a gente não pode falar em democracia, mas aí será objeto de outro vídeo aula. Pois salta aos olhos a autocracia do governo da Rússia. Temos aí os parceiros da Rússia, a China, Coreia do Norte, os países autocráticos de monarquia absolutista, Arábia Saudita, Irã, Líbano. Temos aí a Coreia do Norte, cujo presidente passa 24 horas destilando óleo e fabricando brinquedo atômico, a saber, as armas nucleares. Mas o ano de 1968, em que pese, ficara não somente conhecido como um ano que nunca acabara, pela morte do líder, do ativista norte-americano Martin Luther King, 5 anos antes a morte do presidente John Kennedy de Onásia, assassinato, Guerra Fria, que se dera até 1991, quando fora derrubada a ex-União Soviética, e aí, como consequência disso, criou diversas repúblicas soviéticas russas independentes, como os países bálticos, que é a Letônia, Lituânia, Estônia, que estão aí, salvo o melhor juízo, entrando para a OTAN. Mas o mundo observa de camarote, desde isso de 1968, e por que não dizer, desde isso de 1913, quando iniciara a Primeira Guerra Mundial, se estendendo até a Segunda, de 1945, quando o ano de 1968 diz que é um ano que teve entrar para a história como um ano que nunca acabará, é porque toda guerra é o desdobramento de outra. A Segunda Guerra foi o desdobramento da Segunda. Aí depois da Segunda Guerra, aí começou a Guerra Fria, que se estendeu até 1991.
Aí, por consequência disso, com a queda da ex-União Soviética, também é derrubado o Muro de Berlim. Existiam duas Alemanhas, uma Alemanha nazista e outra capitalista. Uma Alemanha capitalista e outra socialista. Mas o fato é que toda guerra ela é fruto de e advém de um desdobramento de outra. Acabou a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria, que foi exatamente essa guerra ideológica entre os Estados Unidos e a atual Rússia, e se estendendo até os dias de hoje. E agora a gente tem aí a guerra mais jovem, a saber, a guerra da Rússia e da Ucrânia, quase 2 anos, a mais jovem, iniciada no dia 7 de outubro do ano passado, de Israel contra o grupo terrorista Hamas, que até o presente momento já dizimaram mais de entre 28 mil a 30 mil palestinos. E do outro lado não tem 10%, segundo fontes do exército de Israel, eu acho que morreram 600 e 1.500 feridos do lado de Israel, do outro lado 28 mil, quase 30 mil. É uma guerra totalmente desproporcional, pois na verdade nem o Estado soberano pode dizer que a faixa de Gaza e a Cisjordânia pois até hoje não fora reconhecido como território pela ONU. Não obstante, em 1947, a gente tem um baiano gaúcho, a saber, Oswaldo Aranha, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU e convidou o chefe, o representante de Israel e da atual Palestina para criar um Estado para cada um, mas o fato é que não fora criado um Estado para os palestinos, e até hoje eles estão aí à mercê da própria sorte, e, ato contínuo, fora a ONU reconhecer e criar o Estado soberano de Israel em 14 de maio de 1948, notadamente declarado na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional, sob a perspectiva do direito internacional, é considerada como a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel entender que a capital é Jerusalém, que fica no norte de Israel, onde ficam as mesquitas de judeus, palestinos e cristãos. Sobretudo, a antiga cidade do rei Davi, a piscina de Siloé, onde Jesus, na época da nova e eterna aliança, curaram um cego com lama de cuspe e depois mandaram lavar com a água do reservatório ou piscina de Siloé. Lá existe o Monte Morial, o Monte Morial é o Monte das Oliveiras. Lá também existe o Domo da Rocha, que é uma cúpula dourada construída por um califa com 100 mil moedas de dinar de ouro. Tudo isso é história. Você vê que no primeiro canal você tem aula de história, de geopolítica, de direito constitucional, toda a ramificação do direito constitucional, direito da cidadania, direito, você vê aqui teologia cristã, judaica, islâmica. A cultura judaica é muito rica, é muito importante. Recomendo que você procure a estudar a cultura judaica, que vai te ajudar a compreender muita coisa no dia a dia e até aprender e compreender muitas outras temáticas. Mas a guerra de Israel, para além de ser desproporcional, pois já dizimaram quase 30 mil pessoas do lado da Palestina, dói na alma e dói na carne, uma guerra totalmente desproporcional, e esta é a razão pela qual está existindo aí mais esse protesto estudantil em diversas universidades dos Estados Unidos, se estendendo para a Europa, até chegando na Austrália. E isso nos remonta esse período sombrio de 1968, com a morte de Martin Luther King, a guerra do Vietnã, protesto contra a Guerra Fria, que se estendeu até 1991, com a derrubada da ex-União Soviética, o Muro de Berlim. Guerra Fria esta que fora responsável, como já havia dito a Yuris, pela polarização política no mundo inteiro, ou seja,
dividindo uma direita e uma esquerda extremista, de um lado um defendendo o tópico capitalismo, do outro defendendo o tópico socialismo, como na verdade não existe na essência jurídica do termo 100% de capitalismo, nem 100% de socialismo. Mas assim como no ano de idos de 1968, que os estudantes foram para as ruas e ficaram conhecidos como um ano que nunca acabaram, exatamente porque uma guerra é desdobramento de outra. Primeira guerra teve a segunda como desdobramento. Em 1900, começou, por exemplo, no período final da segunda, de 1939 a 1945, a construção, a corrida armamentista por armas bélicas, notadamente a bomba atômica construída pelos Estados Unidos e usada por eles no dia 1º, no dia 6 de agosto de 1945 em Nagasaki, em Hiroshima, e 3 dias depois, ou seja, no dia 9 do mesmo ano, em Nagasaki, onde dizimaram mais de 200 mil pessoas, e foi objeto está sendo aí objeto de um Oscar, o filme Oppenheimer, que também já fiz um vídeo aí, está postado aí, que é uma homenagem exatamente ao criador da bomba atômica, que é Robert Júlio Oppenheimer, que é um físico quântico mecânico teórico, contratado por meio do projeto Manhattan. E o filme utiliza o diário de Júlio César exatamente para remontar esse período sombrio em que o mundo assistiu de camarote, ou seja, os Estados Unidos, em 6 de agosto de 1945, atear a primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima, e 3 dias depois, ou seja, dia 9 do mesmo ano, em Nagasaki, dizimando mais de 200 mil pessoas e deixando para trás radiação atômica. Não à toa, os Estados Unidos, para além de ser o pioneiro na construção, não somente na construção, como na utilização da bomba atômica, é o que mais gera energia nuclear. E também, gera um paradoxo ser os Estados Unidos que mais critica os países que têm e armazenam arma nuclear, como a Rússia, como a Coreia do Norte, China, Reino Unido, etc. Ou seja, é difícil alguém jogar pedra no telhado dos outros, quem tem telhado de vidro. Seria o Demétrio aqueles que pensam em sentido contrário. Mas, afinal, qual a relação destes protestos pró-palestinos, dos estudantes norte-americanos se estendendo para a Europa, chegando até na Austrália, com a guerra de Israel e este movimento, de idos de 1968, que ficara marcado pela morte de John Kennedy em 1963, 5 anos depois da morte do líder ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, defendia a causa dos negros. Guerra do Vietnã, Guerra Fria. Não à toa, neste mesmo ano, houve diversos protestos estudantis protestando não somente contra a Guerra Fria, que em tese se estende até hoje, ainda que seja de caráter ideológico, mas os estudantes de 1968 também criticavam, para além da Guerra Fria, os governos autocráticos da América Latina, do leste da Europa, como a Rússia, como a Ucrânia, como a Geórgia, como a Armênia, e etc. E qual a relação que esses protestos dos Estados Unidos, estendendo para a Europa, têm com a guerra santa de Israel e Hamas, à luz da era ou do tempo
dos gentios. Para quem não sabe, existe uma passagem bíblica, não somente uma, mas diversas passagens que você vai ver, desde o Antigo Testamento, no livro de Ezequiel 30, versículo 3, você vai ver em Romanos 11, 25, você vai ver em Lucas 21, 24, você vai ver essa passagem, né, do tempo e da era dos gentios, em Ezequiel 30, 3, Romanos 11, 25, Lucas 21, 24, você vai ver Apocalipse 7, 1 a 27, Apocalipse 8, 1 a 26, você vai ver 2, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 19, 17 a 19, você vai ver no livro de Daniel 7, 1 a 27, em Daniel você vai ver 8, 1 a 26, falando do domínio dos gentios e da era dos gentios. Exatamente dizendo e remontando a primeira dinastia da Babilônia, que culminara com a prisão dos judeus por 70 anos no cativeiro da Babilônia. E aí Deus, conforme relatado, né, nesse livro de Ezequiel 33, Daniel 7, 1 a 27, 8, 1 a 26, ele fala de Nabucodonosor, dessa dinastia, onde os judeus iriam ficar presos e ficaram 70 anos até Deus nomear o imperador da Pérsia, saber Ciro, para libertá-los. Depois, há previsões que eles seriam novamente dominados pelos gentios. E aí passaram dessa vez 400 anos no cativeiro do Egito, até Deus contratar o advogado Moisés para resgatá-lo por meio da travessia do Mar Vermelho e 40 anos de peregrinação no deserto do Sinai. Que tem um vídeo aí que eu fiz porque Moisés levaram expressivo 40 anos para atingir uma distância de pouco mais de 613 quilômetros, que é a distância do Estado Soberano do Egito para Israel da época, atual Israel hoje, e um percurso que Deus projetara inicialmente para ser 4 dias, Moisés levaram expressivo 40 anos, e até mesmo o mesmo não adentraram. Quem adentraram foi o seu sucessor Josué e Caleb, pois eles cometeram um pecado, ao invés de falar com a rocha, bateram na rocha. Veja aí que esse chamado tempo dos gentios e a era dos gentios tem previsão desde dos profetas Ezequiel, da época de Daniel 7, 1 a 27, 8, 1 a 26, que fala exatamente de quando os judeus seriam dominados pelos gentios. E para quem não sabe, gentios significa todos aqueles que não são judeus. No início, Deus escolhe o povo de Israel, os judeus, também conhecidos como hebreus e semitas. No ator existem esses movimentos aí, antissemitas, e o Congresso norte-americano está colocando em pauta aí, para deliberar um projeto para definir o que seria crime de antissemita contra os semitas, ou seja, contra os hebreus. Mas o fato é que Deus permitira que a dinastia da Babilônia levasse à prisão os judeus por expressivos 70 anos, até ele contratar o imperador da Pérsia, saber Ciro, para libertá-lo. E depois, mais 400 anos, até contratar Moisés para libertá-lo dos 400 anos de cativeiro do Egito. Mas a cronologia bíblica também é pedagógica no sentido de dizer que o dia do gentio não será a dia eterno, ou seja, não será eterno, será efêmero. E não à toa, Deus permitiu que os judeus ficassem presos na Babilônia 70 anos, depois mais 400 anos no Egito, até enviar Moisés para libertá-los. Prometeu que eles teriam a terra prometida devolvida, e aí, quando a gente observa sob o aspecto do direito internacional, sob o aspecto
geopolítico sobre o aspecto da ONU, você vê que Deus permitiu que os judeus ficassem por meio das clássicas diásporas. Primeiro as diásporas da Babilônia, diásporas romanas, diásporas do Egito, fora de suas terras, ato contínuo, Deus permitindo que a ONU somente reconhecesse a independência de Israel, notadamente em 14 de maio de 1948, ou seja, quase 20 séculos depois, é que Deus devolve o judeu para a sua terra. E esta é a razão pela qual, para aqueles que não sabem o que significa ser um judeu da gema, como era o povo de Samaria, como as mulheres samaritanas, não obstante elas serem judias da gema, pois eram todas as pessoas que eram de Samaria eram judias, judeu da gema, mas existia um ceticismo dos judeus da época com essas mulheres, porque tiveram mais de um marido e também elas queriam também, né, em tese, ter oportunidade de conhecer a palavra de Deus por outros meios, pois naquela época e até hoje os rabinos mais ortodoxos, judeus conservadores mais ortodoxos, para eles a Bíblia é composta apenas pelos 5 primeiros livros escritos de Moisés, o Moisés de Gênesis a Deuteronômio, onde Moisés prevê a sua própria morte. E também existem uns cabalistas, uns rabinos, né, judeus cabalistas, que para eles só aplicam a Torá escrita, que é a Cabala, ou a Cabalá, que não obstante muito dizer que é coisa de Satanás, mas quando a gente vai lá para Romanos 12, 34, que Paulo de Tarso é pedagógico, quando diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, devemos, pois, buscarmos, nos renovarmos por meio da nossa mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A contínuo remetendo para a lei da atração. É claro, né? Sob a perspectiva daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. E também da lei dos homens. Pois segundo Tiago é pedagógico, quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, também nos coloca nas condições de pecador. É importante o que significa gentil. Gentil significa, desde a cronologia bíblica do Antigo Testamento, toda a pessoa que não é judeu ou semita, que é sinônimo. Judeu, semita e hebreu são sinônimos. Ou seja, os palestinos sempre foram gentios para os judeus, como todos nós que não somos da árvore genealógica dos judeus, também somos considerados gentios. E esta foi a razão pela qual Cristo Jesus, depois de 400 anos, em que Deus se afastara por meio da ingratidão dos judeus, que não obstante ele libertar dos 70 anos de cativeiro da Babilônia, depois dos 400 anos do cativeiro do Egito, Deus passara expressivo 400 anos compreendido como um período interbíblico ou intertestamentário, que foi exatamente aquele período em que Deus se afastara do homem, uma espécie de permitir que o homem passasse por uma espécie de secura espiritual, como defendia São Tomás de Aquino, e Madre Teresa d'Ávila chamava de assédia, que são sinônimos entre si, que é aquele período em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinar a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los. E para além disso, temos ainda a oportunidade de escrevermos os melhores capítulos da nossa vida no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos nosso coração com coisa boa, para buscarmos
descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12, 34, da lavra do erudito Paulo de Tarso, antigo Saulo. Veja, portanto, a relação que existe entre esse protesto dos estudantes dos Estados Unidos, chegando para a Europa, chegando até na Austrália, com a Guerra Santa de Israel, duelada desde o último dia 7 de outubro do ano passado, contra o grupo terrorista Hamas, cujo povo da Cisjordânia, pois antes da guerra, antes do dia 7 de outubro do ano passado, foi um período em que o grupo terrorista Hamas não fizeram a menor cerimônia, tão pouco hesitaram em atacar pelo sul de Israel. Existia em média 5 milhões e meio de palestinos, incluindo sunitas e xiitas, pois os palestinos são divididos em xiitas, que é considerado o grupo radical terrorista, como o grupo terrorista Hamas, o Jihad, o Hezbollah, e os sunitas, que não são terroristas, e eles só querem, por exemplo, ter um governo reconhecido seu território da Cisjordânia e da faixa de Gaza como de propriedade e domínio dos palestinos, diversamente do grupo terrorista Hamas, que tem por norte destruir ou dizimar o povo de Israel. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcances desta Guerra Santa de Israel, a contínuo remontando e nos fazendo crer, entender, compreender de forma pedagógica a razão pela qual e qual a relação que existe entre esse protesto dos estudantes norte-americanos se estendendo para a Europa, com essa Guerra Santa de Israel e Hamas, em relação a esse movimento de ISIS de 1968, que ficaram marcados pela morte do ex-presidente Kennedy em 1963, em 1968 a morte do líder ativista norte-americano Martin Luther King, aquele que certa feita fora pedagógico no sentido de dizer que quando estiver diante de um problema ou de um grande número de degraus, apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. E ele também dizia que sonhava com um mundo, com um país em que negros tivessem o mesmo direito de brancos. Falando da segregação racial, como era defendido na África do erudito Nelson Mandela. Vejo, portanto, que esse movimento de ISIS de 1968, conhecido como um protesto e uma espécie de guerra fria que nunca acabara, para além de remontar a morte de Martin Luther King, 3 anos antes a morte 5 anos antes a morte do presidente John Kennedy, a guerra do Vietnã e o protesto de estudantes, não somente contra a Guerra Fria, como também contra todo e qualquer tipo de regime do leste europeu, compreendido como a Rússia, a Ucrânia, Armênia, Geórgia, etc., bem como os países da América Latina, como a gente vê hoje Venezuela, etc. Nos remontando e nos permitindo fazer essa reflexão sobre a perspectiva geopolítica, histórica e jurídica, sobre a perspectiva do direito internacional, que, na verdade, toda guerra não passa de mero desdobramento de outra, ou seja, assim como toda prisão, por exemplo, Deus deu reprimenda na primeira dinastia da Babilônia, em 588 a.C., e permitira que Nabucodonosor levasse à prisão os judeus por expressivos 70 anos, até contratar ou nomear Ciro, imperador da Pérsia, para libertá-lo. Depois, os judeus continuam céticos e incrédulos, ou seja, continuam ignorando a existência de Cristo Jesus, da palavra do Todo-Poderoso, e dessa vez Deus permite que
judeus sejam aprisionados pelos 400 anos do cativeiro do Egito, até Moisés ir lá e libertá-lo por meio da travessia do Mar Vermelho. Deus permitiu que os judeus ficassem espécies, ou seja, as clássicas diásporas, notadamente da dinastia da Babilônia, romana, do Egito, expulsos de suas terras por quase 20 séculos, ou seja, somente em Êxodo de 1948, notadamente em 14 de maio de 1948, é que a ONU reconhece Israel como Estado soberano na cidade de Tel Aviv, que para a comunidade internacional deve ser considerada a capital de Israel. E não à toa é lá que fica o centro financeiro de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, por meio de seu primeiro-ministro, o premier, a saber, Benjamin Netanyahu, que já está no segundo ou terceiro mandato, como primeiro-ministro, entender que a capital de Israel deve ser Jerusalém, que fica no norte de Israel, onde ficam as Palestinas, onde ficam as mesquitas cristãs, judaica e islâmica. Vejo, portanto, a conexão que existe entre esses protestos, iniciada aí nos últimos dias, dos estudantes norte-americanos se estendendo para a Europa, com a atual guerra de Israel, a atual guerra da Rússia e Ucrânia, com esta histórica passagem de Êxodo de 1968, que ficara conhecido como o ano que nunca passara, porque é uma espécie, o respectivo ano teve um condão de criar uma espécie de guerra, a típica Guerra Fria, que por sua vez também é a responsável pela bipolarização, a polarização do mundo capitalista com o mundo socialista, ato contínuo fazendo surgir no mundo ocidental e no mundo oriental também as esquerdas, as clássicas esquerdas extremistas e direita também. Você vê aí os partidos extremistas de esquerda e de direita, a gente teve origem aí nesta passagem histórica da Guerra Fria que se estende até hoje. E esta é a razão pela qual o ano de 1968 é considerado como um ano que nunca passara, pois uma guerra é desdobramentos outra. Se observa que, sob a perspectiva geopolítica e histórica, portanto, em toda a história da humanidade, todas as conquistas da história da humanidade se deram por meio de uma guerra. Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Chinesa, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, onde os Estados Unidos, logo após o ataque das Torres Gêmeas, ficaram lá por expressivo 20 anos, até o governo de Biden. Guerra chinesa, guerra cubana, guerra na área da teologia judaica e islâmica, como por exemplo a guerra de 1973, a guerra logo após Israel conseguir sua independência em 14 de maio de 1948, um dia após, ou seja, no dia 15 do mesmo ano, Israel fora ipsilitz atacado pela Síria e o Egito. O Egito pelo canal de Suez, onde ele tem um domínio até hoje, e a Síria pelo norte do deserto de Golã. Depois a guerra, por exemplo, disso aí, a gente teve a Guerra dos 6 Dias, de Êxodo, em 1967, onde tem uma passagem teológica dita por muitos militares que o exército de Israel estava na iminência, só estava contando para ser destruído, e o Egito e a Síria ganhar a guerra, e o Irã. E aí os soldados, ao invés de vencer e destruir aquele único tanque que tinha de Israel, eles recuaram, e o comandante foi perguntado por que eles tinham só um tanque para destruir Israel e ganhar a guerra, e recuaram. Ele disse que não era só um tanque, ele disse que tinha um exército de anjos armado até os dentes.
Deixa essa passagem aí. Mas houve também a guerra, considerada como a guerra de Yom Kippur, de início de 1973, conhecida também como Primeira Intifada, que é uma ressurreição de palestinos contra os judeus. E aí surge como esse movimento, por exemplo, o grupo terrorista Hamas, que a partir da retirada de Israel da faixa de Gaza em 2005, em 2007, o grupo terrorista Hamas, depois de ganhar as eleições para o grupo Fatah da Cisjordânia, assume a faixa de Gaza até o último dia 7 de outubro do ano passado, quando eles passaram esse período esse período de 2007 até 2023, outubro, 7 de outubro do ano passado, ou seja, há quantos anos? 2007 para 2023, quantos anos eles passaram articulando atacar Israel? E agora, recentemente, um general, ou seja, um oficial do exército de Israel, há um mês, pediu demissão do exército de Israel e dizendo que houve falha na segurança. E aí salta os olhos, né? Porque Israel, como eu já tinha dito em outros vídeos, uma das grandes marcas da economia é produção e desenvolvimento de tecnologia cibernética. E como é que Israel desenvolve e vende segurança cibernética para o mundo? Inclusive, estava estreitando aí um acordo para vender dada tecnologia para a Arábia Saudita, antes do ataque do dia 7 de outubro pelo grupo Hamas. Se deixou ser surpreendido. Isso é algo que tem que ser investigado. E esta foi exatamente a razão pela qual um oficial do Exército pediu demissão e está aberta uma investigação para apurar as falhas na segurança de Israel que permitiram dado o ataque pelo grupo terrorista Hamas. Razão pela qual me vem à mente, diante desse conflito geopolítico inaugurado aí pela guerra da Ucrânia e a sua vizinha Rússia e a sua vizinha Ucrânia, seguida pela guerra de Israel e o grupo terrorista Hamas, o movimento dos estudantes dos Estados Unidos se estendendo para a Europa e até chegando na Austrália, para além de nos remontar a este ano de 1968, conhecido como o ano que nunca acabara, outro sim, o que me chamaram a atenção, notadamente uma matéria que vi ontem, e uma fala que vi ontem de Elon Musk, o CEO da Tesla, o CEO da Neuralink e o CEO da SpaceX, que é uma indústria, uma fábrica, uma empresa espacial de construção de foguetes em parceria com a NASA. Tem um projeto aí de povoar Marte nos próximos, até 2030, 2050, levando no primeiro foguete que Musk disse estar trabalhando em sua construção 1.000 humanos para povoar Marte. Mas isso será objeto de outro vídeo-aula, onde irei verticalizar dada temática. Mas o que me chamaram a atenção na fala de Musk ontem foi alertar os Estados Unidos, sobretudo o mundo, para uma iminente possibilidade de o dólar zerar. Ou seja, Musk alertou em sua fala ontem os Estados Unidos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, para a possibilidade de o dólar dos Estados Unidos ir à bancarrota, se os Estados Unidos não parar o seu endividamento, que, segundo relatório do FMI, está aí, por exemplo, em torno de 34 a 35 trilhões
E isso é preocupante, porque a economia dos Estados Unidos, assim como todo o Oriente Médio, para quem não sabe, o Oriente Médio tem esse nome não à toa. O Oriente Médio tem esse nome exatamente porque é lá que fica a divisão do mundo oriental com o mundo ocidental. E o país da Jordânia fica nessa linha divisória. Não à toa, ele é muito estratégico. Mas a linha, o nome de Oriente Médio foi dado exatamente porque é lá, no Oriente Médio, que divide o mundo ocidental do mundo oriental. E é lá também que fica o canal de Suez. Inicialmente, projeto e construção do Reino Unido em parceria com a França, mas hoje está sob o domínio dos egípcios. O clássico canal de Suez, que serve para regar ou drenar a economia da Europa, da Euroásia, da África para o mundo ocidental. E tem também, fiquei também muito impressionado com uma pesquisa que fiz certa feita, no sentido dos Estados Unidos, a época ter tido um projeto, ter tido a intenção de construir um canal de Suez para eles, americano, pegando um braço que entra para Israel, porque Israel fica entre o Egito, entre faixa de Gaza, entre o Líbano, no norte, e entre a Jordânia. E aí, os Estados Unidos queriam aproveitar um braço desse, do canal de Suez, que entra para o lado de Israel, para construir um canal americano. O projeto não foi adiante, em razão de o projeto inicial dos Estados Unidos era abrir essa fenda para construir o respectivo canal, suposto canal, por meio de detonação de bomba atômica, a mesma bomba que ele utilizou em 6 e dia 9 de setembro de 1945 para destruir a cidade de Hiroshima e Nagasaki, levando mais de 200 mil pessoas a óbito e poluição e radiação para o resto da vida. Mas essa fala do bilionário Elon Musk chamaram a atenção exatamente para a economia norte-americana, no sentido de dizer que se os Estados Unidos não deixar de se endividar, e por se endividar se entenda, a gente está vendo aí, por exemplo, esses protestos dos Estados Unidos, dos estudantes começaram com as universidades norte-americanas, mais de 80, já se estendendo para a Europa, a França, chegando até na Austrália, remontando, o movimento de 1968, como conhecido na história como um ano que nunca acabara, exatamente por conta de os Estados Unidos ser pioneiro em investir em guerra. Vem defendendo a Ucrânia, gastando bilhões, e isso eleva o endividamento dos Estados Unidos, gastando bilhões também. Semana passada, há 2 semanas, o Congresso aprovara mais bilhões para mandar lá para a guerra da Rússia e Ucrânia, a guerra de Israel. E isso está levando os Estados Unidos a um endividamento que, segundo os especialistas, o Fundo Monetário Internacional está aí se aproximando de 34 a 35 trilhões. E essa é a razão pela qual o mais rico dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos como do mundo, porque ele fica concorrendo com o francês, e ele fez uma visita, Elon Musk fez uma visita semana passada à China, e fechou uma parceria para compartilhar uma tecnologia da Tesla, que ele utiliza nos carros dele, que é de tecnologia de carros autônomos, autonomia dos carros, dirigir sozinho tudo. E isso ele conseguiu elevar as ações dele lá para cima, ganhou bilhões e voltou para o topo de homem mais rico do mundo. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático lembrando uma
fala de um ex-presidente norte-americano, a saber, John Kennedy Onassis, para quem morrera em idos de 1963, assassinado. Mas ele tem uma frase que gosto muito de recitar, abre aspas: se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá igualmente, ao revés, salvar os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunidos. Pessoal, vou ficando por aqui. Não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por algum viés ideológico, político, filosófico, jurídico, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, a saber, Sua Excelência, Winston Churchill, quando discursaram na Casa dos Comuns de 1947, no sentido de dizer, abre aspas, que a democracia é o pior de regimes, fecha vírgula, à exceção dos demais, remontando uma fala de um ex-presidente da República, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, que hoje preside o BRICS, Banco Internacional. A época foi pedagógica no sentido de dizer que mais vale o barulho das revoluções ao silêncio das ditaduras. Pense nisso. Até a próxima e fique com Deus. Se gostaram desse singelo vídeo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos. Compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. E se tiver vontade, também deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Fique com Deus e até a próxima.